Bom, pessoal, eu esqueci da última aula de citar uma curiosidade para vocês. Por que o sistema decimal é chamado de base 10 e por que ele tem 10 números? Simplesmente porque o ser humano tem 10 dedos nas mãos, né? Então cada mão tem 5 dedos, totalizando 10. Então o ser humano aprendeu a contar utilizando a base, utilizando o padrão 10. Então cada dedo representando um número, como são 10 dedos, então a base da contagem que o ser humano usa, pelo menos atualmente, é 10, né? Então por isso que quando a gente fala de digital, digital significa dedos, né? Quantos dedos a gente tem na mão? 10. Então aí a gente vê a relação entre uma coisa e outra, ok? Bom, agora a gente vai estudar outros sistemas numéricos, ok? A gente viu o sistema numérico decimal, agora a gente vai ver o sistema numérico binário. Binário. Esse bi aqui, ó, que começa a palavra, esse prefixo bi, significa 2, ok? Bi de 2. Assim como quando a gente fala de sistema decimal, esse DEC aqui significa 10. Então, por aí já fica óbvio. O sistema decimal, a base dele era 10, no sistema binário, a base dele é 2. Ok? Então isso significa que quantos números existem no sistema binário? 2. Só existem 2 números no sistema binário. E quais são esses números? 0 e 1. Só existem 2 números no sistema binário, 0 e 1. Ok? Então no sistema de numeração, no sistema de contagem binário, não existe o número 2, o 3, o 4, o 5, até o 9. Isso aqui tudo, gente, ó, não existe no sistema binário. Ok? Não existe. A gente só usa 0 e 1. Se aparecer um 2, um 3, um 7, tá errado, não é sistema binário. Ok? Então quando a gente usa o sistema binário, só existem 2 números que a gente trabalha. O 0 e o 1. Com esses 2 números aqui, todas as quantidades, todos os valores, todos os números podem ser representados, ok? Mas como é que eu vou representar, por exemplo, eu tenho R$7 no bolso. Como é que eu vou representar essa quantidade 7 aqui do sistema decimal? Como é que eu vou representar ele em binário? É possível? É possível. É possível representar uma quantidade 7 ou uma quantidade qualquer de números só usando 0 e 1. É o que a gente vai estudar aí nas nossas próximas aulas, começar por essa, tá ok? Muito bem. Então a gente já viu que o sistema binário ele só trabalha com 0 e 1. Exatamente como a gente viu que a eletrônica digital, a base dela de trabalho é 0 e 1. Lá na primeira videoaula a gente assistiu, vocês viram que na eletrônica digital só existem 2 valores, 0 e 1. Então isso significa que a eletrônica digital ela trabalha primordialmente com o sistema numérico binário. Embora ela possa trabalhar com outros sistemas numéricos também, o principal é o sistema binário, e mais para frente a gente vai entender qual é o papel dos outros sistemas na eletrônica digital, ok? Mas a base da eletrônica digital é o sistema binário, base 2, portanto só existem 2 números, o 0 e o 1, ok? Bom, vamos começar aqui então aprendendo a fazer contagem. Contagem em binário. Contagem em binário. A gente viu na última aula, no final da última aula, quem não assistiu assista, como a gente faz a contagem no sistema decimal. Qual que é o raciocínio por trás da contagem? O raciocínio é idêntico no sistema binário. É o mesmo raciocínio. Então se você entendeu como que é o sistema, qual que é o método que a gente usa para fazer a contagem no sistema decimal, é só aplicar ele, tendo um pouquinho de atenção no começo, porque a gente não está acostumado a trabalhar só com 2 números, mas é só aplicar o mesmo método para o sistema binário, ok? Então vamos dar um exemplo aqui para facilitar vocês entenderem melhor como que é essa contagem, tá? Então, o primeiro número é o 0. O segundo número do sistema binário é o 1. Tranquilo? Até aqui binário e decimal estão iguaizinhos. Eu vou até colocar aqui do lado, ó. Vou colocar aqui do lado o sistema decimal. Decimal
0, começa com 0, e o segundo número é o 1. Igualzinho, né, gente? Perfeitamente igual. E aqui vamos colocar aqui binário. Beleza? Muito bem. No sistema decimal, o próximo número, a gente sabe, é o 2. Mas e no sistema binário? Qual que é o próximo número? Aí a gente vai ter que usar aquele raciocínio lá. A gente só tem dois números para trabalhar, o 0 e 1. Não posso usar o 2 aqui. Então, qual que é o próximo número aqui? Bom, se eu só tenho 0 e 1, o próximo número vai ser uma combinação entre zeros e uns. Ok? Aí vem aquela velha pergunta: existe um número no sistema binário, tá ok? No sistema binário, existe um número que sozinho é maior do que 1? Não, eu só tenho dois números, 0 e 1, não existe 2. Então, se não existe um número que sozinho é maior do que 1, o que eu tenho que fazer? Lembra lá do sistema decimal? A gente zerava aqui, ó. Aqui passava a ser 0. Tranquilo? Muito bem. A mesma lógica que a gente usou lá no sistema decimal, a gente pode usar aqui, ó. A gente pode fingir aqui que tem zeros à esquerda, porque 0 à esquerda em qualquer sistema numérico não vai valer nada, tá? Então, como não existe nenhum número que sozinho é maior do que 1, a gente zerou aqui. E aqui, na esquerda, o que a gente vai fazer? Qual que é o número que é maior do que 0 no sistema binário? É 1. Então, aqui na esquerda vai passar a ser 1. Vamos continuar o raciocínio? Decimal aqui, contagem continua em 3. E no binário? Olhando aqui para a direita, tá? Sempre vou olhar pelo número menos significativo, mais à direita. Qual que é o número em binário que é maior do que 0? É o 1. Então eu coloco 1 aqui. E esse 1 aqui simplesmente desce e continua para cá. Ok? Encerramos aqui. Agora o decimal 4. A velha pergunta, olhando aqui no bit da direita, no número da direita. Existe um número sozinho que é maior do que 1? Não. Então eu vou zerar aqui e vou somar 1 aqui na esquerda. Aí a pergunta de novo, existe um número que sozinho é maior do que 1? Não. Então aqui 0, tá certo? E aqui vem 1. Olha só que interessante como que é a contagem no sistema binário. É o mesmo método, a mesma maneira de se fazer a contagem. Só que para a gente que não está acostumado, pode parecer no começo um pouco confuso, né? Vamos fazer só mais uma aqui. Existe um número que sozinho é maior do que 0? Existe. 1. Como existe um número que sozinho é maior do que 0, eu jogo ele aqui. E nos outros eu só repito. Eu só faço a mudança do número aqui mais à esquerda quando não existir um número que sozinho é maior do que o anterior. Quando existir, eu puxo ele para baixo e repito o que tiver vindo de cima. Ok? Esse aqui representa o decimal 5. Então aqui, pessoal, a gente tem uma contagem decimal de 0 a 5 e uma contagem binária também de 0 até 5. Só que em binário, 5 é 101. Não é interessante? Então, reparem que eu só usei aqui números zeros e uns. Eu não usei 2, não usei 3, e mesmo assim eu consegui representar esses outros números só usando zeros e uns. Não é legal? Então, é importante a gente ressaltar isso aqui, e é importante que vocês pratiquem isso aqui, tá? Pega uma folha aí em branco e faça uma contagem para ficar bem craque nisso aqui, porque entendeu isso aqui, sabe fazer isso aqui no sistema binário, já é meio caminho andado para a gente continuar na matéria, ok? Então, aqui a gente contou o binário de 0 até 5. Vamos continuar a contagem aqui só para vocês pegarem o espírito da coisa, tá? Olha só, pegando sempre aqui pelo mais à direita, nunca pode esquecer isso, eu vou sempre começar olhando pelo menos significativo, o LSD, o mais à direita, tá? 1. No sistema binário existe um número que é maior do que 1? Não existe. Como não existe, o que eu vou fazer? Como não existe aqui, vai para 0, e aí eu vou somar 1 com o dígito da esquerda. Aí eu pergunto, existe um número que sozinho é maior do que 0? Para eu somar ele com 1? Existe. Maior do que 0 é 1. Então eu trago aqui 1 para baixo. Como existiu aqui, gente, olha lá, tá vendo? Existiu, não existiu? Existiu um número que é maior do que 0. Como aqui existiu e eu já coloquei ele aqui, os outros que tiverem à esquerda eu só repito. Ok? Então se a gente for continuar daqui, ó, vamos trazer aqui para cima que o espaço já acabou, tá? Então aqui 110 equivalia a 6, aqui binário,
aqui decimal. Ficou meio torto, mas tudo bem. O binário 110 equivale ao nosso número, nosso decimal 6. Muito bem. O próximo número aqui em binário, o 7 em decimal. Como que ficaria em binário? Olhando aqui no mais à direita, existe um número que é maior do que 0? Existe, é o 1. Como existe, eu só repito os outros números. Ok? E aqui, o decimal 8. Existe um número que sozinho é maior do que 1? Não existe. Como não existe o 0 aqui, e venho para cá, somo 1. Para mim somar 1 com 1 aqui, no sistema binário, é possível que um número só seja a soma de 1 com 1? Existe um número maior que 1 sozinho? Não existe. Então eu zero e somo 1 aqui. Aqui a mesma coisa. Se eu for somar 1 mais 1 em binário, é possível fazer isso? É possível colocar 2 aqui? Não. Eu vou colocar o que? 0 aqui e somar 1 aqui na esquerda. Como na esquerda eu não tenho nada 0, vem 1 para cá. Então 8 em decimal é a mesma coisa que 1000 em binário. Ok? E assim a gente continua a realizar a contagem. Ok? Bom, existe uma outra maneira da gente fazer essa contagem aqui. Uma maneira que muita gente acha mais fácil, né? Eu inclusive acho que é mais fácil, é mais agradável de se fazer, do que essa daqui que você tem que pensar um pouco mais. Tá? Então eu vou mostrar essa segunda maneira de fazer a contagem. Vamos lá então. No sistema binário só tem esses dois números aqui, 0 e 1. Vamos fazer a contagem então. Vamos lá. Eu começo com 0 e vou para o 1. Depois do 1, eu posso colocar 2 aqui? Não posso. Posso colocar 3? Posso colocar 4, 5, 6, 7, 8, 9? Não posso. O próximo número que eu poderia colocar aqui, se a gente tomar como base o sistema decimal, que é o que a gente está acostumado a trabalhar, é qual? É o 10. Ok? Então, o 2, o 3, o 4, o 5, até o 9 eu não posso colocar. O próximo número que eu posso colocar, quer dizer, o próximo número que só seja composto por uns e zeros, é o 10. Então, eu coloco o 10 aqui. Depois do 10, qual que é o próximo número que só tenha zeros e uns? É o 11. Então, no 11 eu tenho 2 uns. Posso colocar o 12 aqui? Não, porque 12 eu tenho um número que não faz parte do sistema binário. Não existe 12 em binário. Então, eu não posso colocar o 12 aqui. O 13 eu posso colocar? Não posso, porque 13, 1 e 3. O 3 não faz parte do sistema binário. O 19, eu posso colocar o 19? Não posso colocar o 19, porque o 9 não faz parte do sistema binário. E o 20, eu posso colocar o 20? Não posso, porque o 2 não faz parte do sistema binário. E o 30, o 40, o 50, o 60, o 70, o 80 e 90, eu não posso colocar nenhum desses números, porque todos eles têm números que não fazem parte do sistema binário. Então, qual que é o número, imediatamente, o número maior que 11, que só seja composto por uns e zero? É o 100. Ok, pessoal? Então, de 12 até 99, não existe nenhum número que só seja composto por 1 e zeros. Sempre tem um 2, um 3, um 4, um 5, um 6, um 7, um 8 ou um 9 no meio para fazer com que esse número não seja mais binário. Ok? Então, o próximo número depois do 11 que só seja composto de 1 e zeros é o 100. Depois do 100, qual que é o próximo que só seja composto de 1 e zeros? É o 101. 101 não tem só 0 e 1? Então, posso colocar o 101 aqui. E o 102? Posso colocar 102? Não posso, porque eu tenho 2. 103, 104, 105? Não posso. 109? Não posso. E o 110? Posso? Posso. Então, o próximo número depois de 101, quem que é? É o 110. É o próximo número depois de 101, maior que 101, que só seja composto por uns e zeros. Depois, 111. Depois, 1000. E assim por diante. Então, reparem aqui que os números que nós contamos são os mesmos, tá vendo? 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, os mesmos números, a mesma contagem, ensinando aí para vocês de duas maneiras diferentes de como fazer a contagem em binário, ok? Então cada um pode usar aqui e achar mais simples, tranquilo? Então essa foi a nossa aula aqui de contagem em binário. Eu espero que vocês pratiquem bastante, ok? Essa contagem em binário. Vocês podem fazer alguns exercícios aí, por exemplo, conte os primeiros 30 números em binário. Então você começa aqui 00, 01, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100 e 1101, 1110, 1111 até
que você tenha contado 30 números em binário, ok? Então esse é um exercício interessante que vai ajudar vocês a entender um pouquinho mais como que o sistema de numeração binário funciona. E com o tempo vocês vão perceber que ele funciona igualzinho o sistema decimal. O modo de pensar e de trabalhar com ele é muito parecido. Só que como a gente não está acostumado a trabalhar só com 2 números, no começo é um pouco complicado. Mas é aquilo que a gente falou nas últimas videoaulas. Tem que praticar. Praticar 1, 2, 3, 4 vezes. Depois no dia seguinte pratica mais um pouco e quando você menos perceber já vai estar dominando aí o sistema binário tão bem ou até mais quanto o sistema decimal. Ok, gente? Então na próxima aula a gente vai tratar um pouquinho mais do sistema binário e tratar inclusive de métodos de conversão de binário para decimal. Ok? Então muito obrigado a todos e até a próxima.